Ver quem vai chegando. Fabiano. O Wilson já tá aí, a gente vai já iniciar. Rafaela, CDD. Gente, boa tarde. A gente vai já iniciar, o pessoal tá chegando, né? E aí eu vou já convidar aqui o Wilson, que já tá aqui na sala com a gente. E é para que a gente possa conversar um pouquinho. O pessoal que está entrando são alunos do CRES. Diana. Aos pouquinhos entrando. Ok, Wilson, eu te chamo já, Wilson, viu? O som tá ok, gente. Imagem ok, tá tudo tranquilo. Queria que vocês me dessem um retorno, ver se tá tudo bem. A Sâmia tá aqui também. Edneudo lá do Alcara. Seja bem-vinda, Edneudo. A Isabel, aluna da Mais Estímulos, né? Está ótimo, obrigada, Isabel. A gente chama já os pra gente conversar. Tá chegando, o pessoal chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Tranquilo. Boa tarde, Paulinho, né? Tarde. Acho que o Eliel ainda não entrou. Ari, psicopedagoga, Nátila. E a gente vai começando aqui devagarinho, né? Já estamos com mais de 20 pessoas. E ótima imagem, obrigada, Sam. E som também tá ok, né? Então, se for travar alguma coisa, vocês fiquem dando aí sinal pra gente tentar melhorar um pouquinho aqui. Ok? Gente, boa tarde, né? O CRES promove a sua segunda live. E hoje a gente tem a honra, né, de poder convidar o Wilson. O Wilson que foi, né, trabalhou no CREAS muitos anos com a gente. Desde a época do NAP, ele vai poder se apresentar e falar para vocês. E que para nós do CREAS continua sendo uma referência, né, no atendimento, principalmente no atendimento à pessoa com autismo, devido ao seu vasto conhecimento, sua experiência e suas... Olha aí o seu Márcio, a gente matando um pouquinho a saudade aqui, né, seu Márcio? Lorena, seja bem-vinda. Então, o Wilson tem uma trajetória já de muitos anos com os meninos com autismo e a gente vai conversar hoje sobre o quê, né? A gente vai estar conversando hoje sobre autismo, né? Alfabetização e inclusão. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o autismo e a gente vai estar lá também falando sobre essa pessoa, né, na escola, a sua inclusão, a sua alfabetização, as crianças com autismo têm condições de ser alfabetizadas e a gente vai estar conversando sobre isso. Eu queria que o Wilson me desse um oi para poder eu te chamar, Wilson, aí. Eu acho que só ele aceitar agora e ele entra com a gente aqui na sala, certo? Olá, Wilson, boa tarde. Boa tarde. Som e Bom te ver imagem, por aí. som e imagem, Tá, ok? Ótimo. só Ok. imagem ok. De vez em quando, de Eu vez em queria que quando você se trava. apresentasse assim, eu acho que não merece tanto Claro. a apresentação não, mas algumas pessoas talvez não lhe conheçam. Isso. Boa tarde, pessoal. Sou o professor Wilson Cândido. Acho que a maioria me conhece como professor, mas sou terapeuta ocupacional, já atuando na área há mais de 22 anos. Desses 22 anos, boa parte deles, acho que quase 21, dentro da educação inclusiva. Sou das primeiras equipes de formação dos NAPs, dos Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado, e um desses NAPs, que fazia parte do Colégio Juarez Távora, passou a compor, junto com o CAP, o CAS e o NAS, o que compõe hoje, o que forma hoje o centro de referência, que é o CREAS. Então, estava no CREAS desde o seu início, das primeiras chegadas, né, até dezembro de 2019, quando me afastei oficialmente para
para me dedicar à minha consultoria, que é a Mais Estímulos, que realiza pelo estado do Ceará, por diversas cidades, e aqui em Fortaleza também, cursos de formação na área da educação inclusiva e de outras temáticas aí envolvendo saúde, ação social e educação. E também, nesse mesmo movimento, coordenando turmas de pós-graduação pela Faculdade do Maciço Baturité, também, junto com a Estímulos, lá no Colégio Pia Marta Montese. Sou autor desse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores. Foi lançado em 2018, livro esse que já está em 10.000 exemplares distribuído pelo Brasil. E participei também desse livro, junto com o grupo de estudos da UFC, que é Educação Inclusiva e Educação Especial, onde também falo do autismo e do processo de inclusão, que a gente vai conversar já, junto com a Lucimeire, falando sobre alfabetização, sobre o autismo e sobre essa legislação que até o momento a gente ainda não tem toda ela respeitada enquanto ferramenta de inclusão. Mas é a pauta que a gente traz hoje aí, junto com o CREAS, que tem feito um trabalho atendendo a diversos municípios, não só em atendimento, mas em formação de profissionais, voltado sempre à inclusão. O CREAS configura-se como um centro de AEE, é importante lembrar isso, já falar sobre isso nas políticas, assim como a sala de recurso multifuncional também é um dos serviços de educação especial que faz a AEE. O CREAS compõe uma equipe multidisciplinar, incluindo pedagogos, que faz aí o que a gente chama de centro de AEE, realizando atendimento no contraturno de alunos que estão incluídos na rede municipal, estadual, privado, não fazendo distinção de onde esse aluno vem, mas sempre buscando, de acordo com as vagas que tem, atender a toda essa demanda, tá? Então, eu estou aqui hoje com a professora Lucimeire, que também é minha parceira na Mais Estímulos, não só na pós-graduação, mas também em cursos de formação, e parceira da vida, amiga, que a gente tem aí uma longa trajetória de amizade e de trabalho juntos, né? Então, assim, eu sou a professora Lucimeire, né? Tem algumas pessoas que estão entrando aqui, Wilson, que eu sei que não conhecem bem o CREAS, então vou falar só mais um pouquinho, né? Sou a professora Lucimeire, sou pedagoga e trabalho, né? Sou especialista em educação especial e trabalho no CREAS. O CREAS, ele é o Centro de Referência em Educação e Atendimento Educacional Especializado do Estado do Ceará. Ou seja, como o Wilson falou, é um grande centro de AE, e nós trabalhamos com 3 pilares. Nós trabalhamos com atendimento a crianças e jovens, né? Que estão nas escolas, que têm deficiência, então nosso público-alvo são pessoas com deficiência, com autismo e com altas habilidades, e trabalhamos também na formação de pessoas, né, tanto professores, pessoal da educação, pessoal da saúde, da cultura, a gente tem uma turma de Libras, né, o pessoal da cultura também, e a gente trabalha na formação na área da educação especial. Nós temos curso de Libras, AE, né, deficiência intelectual, ou seja, todas as áreas que abrangem a educação especial. E o terceiro pilar é a produção de material em braille ampliado que a gente produz para o Ceará inteiro, né? É uma proeza assim, que se faz realmente para que esse material chegue a todos esses alunos, né, cegos ou com baixa visão da rede pública também, em particular no estado do Ceará. Sim. Então, esse CREAS, ele funciona lá no Baixo Fátima, né, dentro do Instituto de Educação, e assim, é um prazer enorme trabalhar, porque a gente tem uma equipe muito boa, e essa equipe, né, composta por TOs, FONs, né, as meninas estiveram assistindo a gente aqui, os meninos, psicólogos, psicomotricistas, ou seja, é um trabalho de uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, onde a gente está atuando nos estímulos e nas complementações e suplementação dessas pessoas com deficiência. Né? Sim. E aí, o público-alvo da educação especial, ou seja, do CREAS também, né, é a pessoa com autismo. E aí eu queria que o Wilson dissesse para a gente um pouquinho o que é essa pessoa com autismo, o que é autismo, né? Tá. Eu esqueci de falar que nessa trajetória aí do CREAS, eu fui o criador do curso de formação em transtorno do espectro do autismo, que hoje compõe a grade de cursos que o CREAS oferece. Nas primeiras turmas que a gente ofereceu aí pelo CREAS em autismo, teve mais de 1.500 pessoas capacitadas sobre essa condição diagnóstica, que só fez, de fato, parte do movimento de inclusão escolar no final de 2012 para começo de 2013, a partir da lei, que a gente vai já falar um pouquinho sobre ela,
que ainda é um grande desafio, né? Mas como a Meire colocou, o que é esse diagnóstico do autismo? Vamos lá. Em palavras breves, para que o tema não se prende só ao autismo, a gente pode dizer que o autismo é hoje, de acordo com documentos internacionais, como o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que já está na sua 5ª edição, um documento que foi criado desde 1950 e que é a escala de avaliação médica, junto com o CID, que é a classificação internacional das doenças, que a gente já está na 11ª edição. Então, nesses dois documentos, o autismo é classificado a partir de estudos de neurociência como um transtorno de origem neurobiológica que compromete já a criança no seu período do neurodesenvolvimento. Portanto, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, entendendo-se que é uma condição diagnóstica que compromete o funcionamento cerebral em áreas específicas, especialmente áreas ligadas à questão da coordenação motora, como o cerebelo, ligados à questão da função executiva, que é um elemento de aprendizado hoje cada vez mais estudado por nós, que é na região do córtex pré-frontal, ligado a neurônios espelhos, que nos dá a capacidade de imitação e de metacognição, e ligado também à questão do corpo caloso, ligando aí as importantes áreas sensoriais que a gente tem aí em grande prejuízo no autismo, além da amígdala, que é o centro de regulação das emoções e do afeto. Então, esses 5 elementos, existem outros afetados também, mas esses 5 elementos são os mais significativos quando a gente fala de adaptabilidade social, que é chamado de cérebro social. Então, esse autista que a gente conhece hoje, que vem lá do grego aut, que significa si mesmo, fechado em si mesmo, ensimesmamento, daí a gente criou a expressão que o autista vive no mundo só dele, né? Esse autista, ele hoje é caracterizado enquanto condição diagnóstica a partir de prejuízo em 2 áreas importantes, que é a área da linguagem, quando a gente se refere à fala, à comunicação e à interação social, e a questão de ordem comportamental, da forma como ele lida com as rotinas, com padrões muito rígidos de brincar ou de interesses. Então, esses 2 elementos, comunicação social e essas questões de ordem estereotipadas, repetitivas, é o que a gente chama hoje de díade do autismo, que caracteriza essa condição. Fora isso, existem outras situações associadas, que são dificuldades sensoriais, comorbidades presentes. Então, é um quadro diagnóstico que, por si só, não deve nos preocupar. O que deve nos preocupar é o que vem junto desse quadro. O que a gente mais relata é que não vai adiantar a gente querer modificar o autismo, esquecendo de tratar ou de intervir naquilo que atrapalha o andamento e a evolução do autista. Vamos dar exemplos. 90% dos autistas têm desconforto sensorial, seja para mais ou para menos. Daí a importância de uma abordagem terapêutica ocupacional, especialmente voltada à integração sensorial. 80% dos autistas, dentro dessa questão sensorial, têm prejuízos alimentares, restrição ou seletividade alimentar. 75% dos autistas têm algum prejuízo de ordem intelectual. Daí, cada vez mais chamar a atenção para esse movimento aí da escola, da inclusão, de perceber e entender que o modelo tradicional de ensino não atende essa criança. A Miri vai já falar sobre isso enquanto alfabetização, né? O recurso que você utiliza para o aluno neurotípico não vai atingir a esse aluno autista ou até estar longe dele, porque a gente vai ter também quadros de autismo com a capacidade extraordinária. Ou às vezes o recurso, mas a mediação não alcança. Às vezes, exatamente. O recurso é interessante, mas o processo de chegar até ele, até essa criança usando esse recurso, não atende. Então, a gente tem aí 30% deles com prejuízos associados a convulsões, 44% com TDAH associado, a gente tem 10% deles com desconforto gastrointestinal. É importante lembrar que nós temos, por exemplo, o síndrome de Down, que é uma condição muito comum, nossa, que 24% dos Downs têm autismo, e a gente só vê o Down. Então a gente tem aí um universo de questões associadas ao autismo que é importante que a gente conheça. A gente precisa parar de ficar querendo explicar o autismo. Guardem essa frase que eu vou dizer agora. O autismo é um diagnóstico descritivo, jamais explicativo. A gente descreve e não consegue entender porque um autista não é igual a outro autista. Ah, mas o meu funcionou bem assim. O seu não pode ser referência para 80 milhões de pessoas no mundo.
O modelo de ensino que eu ofereço não tem como ser utilizado para todos, né? Diga, Miriam. Pega nessa tua fala, eu vou começar a fazer um link com a questão da alfabetização, para a gente contemplar as duas questões, Tá. né? Você me falando dessa questão das funções neurológicas, né? Que o autista, ele apresenta essa dificuldade. E aí vem dizer que alguns recursos podem não alcançar, ou mediações podem não alcançar. É aí onde está o X da questão, na questão da alfabetização do adulto. Então, Sim. a gente tem, né, o processo de alfabetização é um processo muito complexo dentro da educação. Não só para as pessoas com autismo, há uma discussão enorme, né, sobre essa questão, por que os meninos não aprendem a ler, porque é realmente um processo complexo. E muitas vezes as escolas, elas não têm uma metodologia, ou elas trabalham uma única metodologia, e como na live passada a gente comentou, nem todo mundo aprende igual, né? E aí a neurociência veio justamente explicar isso aí. Eu tenho que entender como que esse aluno aprende. Então, diante dessas dificuldades, a gente precisa entender, né, realmente o que é o autismo, o que são essas disfunções neurológicas, para que a gente possa entender que caminhos trilhar nesse processo da educação. Por exemplo, não adianta a gente pegar uma criança com autismo e o tempo inteiro ficar mostrando letras e juntar letras, tentando fazer com que ela faça a silabação, comece a ler palavrinhas, se essa criança ainda não tem nem a questão das habilidades de linguagem mesmo, né? Dos precursores de linguagem, a criança que não olha, ela não aponta, ela não imita, ela não tem uma atenção compartilhada, né? Eu não vou conseguir fazer com que essa criança realmente chegue a esse processo que é muito complexo, certo? Que é um processo bem complexo até mesmo para criança neurotípica, já que a escrita, né, a leitura e a escrita é uma invenção social. E aí nós vamos ter que fazer com que o cérebro se modifique para entender esse processo. Né? É difícil, é diferente da criança que vê a pessoa falando e aprende a falar, imita, faz situações em que é uma aprendizagem nata, realmente, já ela tem toda uma complexidade neurológica para isso. E na questão da leitura e da escrita, isso não acontece. Então, entender o que o Nilson está falando, entender sobre esses prejuízos que a criança tem da comunicação, da interação, vão fazer nos encontrar caminhos para que esse processo a gente comece a adentrar nessa questão. Não é isso? Vamos pegar a sua fala para a gente fazer uma outra ligação com um elemento importante, porque assim, quando a gente fala de inclusão, a gente está cobrando que o aluno leia e escreva. Parece que a preocupação toda é ler, escrever e calcular. Né? Quando, na verdade, inclusão envolve muitas outras questões além de leitura e escrita. E em se tratando do autismo, quando eu digo assim, ele não pega no lápis para escrever, como é que eu vou fazer esse menino aprender a ler e escrever se ele não segura o lápis? Vamos lá. Lembre-se, 90% das pessoas com autismo têm desconforto sensorial. Pegar no lápis é uma ação motora, sensorial, motora e sensorial, é óculo manual, é articulação e organização de pensamento, visão e movimento da mão, é orientação espacial dessa mão com esse lápis no papel, é noção de direcionalidade, e apertar esse lápis na mão causa um desconforto tátil. Então, como eu vou chegar a desenvolver um processo de escrita se eu sei que essa pessoa tem um desconforto sensorial, que precisaria de uma abordagem psicomotora para trabalhar as questões de ordem motora, eu precisaria de uma abordagem de organização sensorial pela integração sensorial, até chegar a esse momento de segurar o lápis e escrever. É a mesma questão que a gente conversou ontem com a Ana Cláudia Bonfim sobre seletividade alimentar. Não é pegar comida e colocar na boca. Todo movimento corporal que a gente trabalha com a criança é um exercício para a alimentação. Isso começa lá na mama, com a sucção, que é um reflexo de sobrevivência, até mais tarde a criança aceitar alimentos, que ela vai usar o campo visual, que é a primeira atração do alimento, né? Ela vai experimentar a textura, pegando até chegar a comer, o olfato. Então, a gente não pode trabalhar a inclusão achando que é só um processo de ler e escrever. E é muito preocupante isso, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não escuta a escola falar assim, minha escola é inclusiva, tem tantos alunos com deficiência, certo? Matrícula não é inclusão. Matrícula é um direito de qualquer pessoa enquanto indivíduo na sua fase de escolarização. Estar na escola é um acesso que qualquer pessoa pode ter, se for permitido a ele esse acesso. Então, eu vou dizer que
A matrícula e esse espaço escolar é o começo do processo de inclusão, mas inclusão é acesso, é permanência, mas permanência com investimentos em mim, de todas as ordens, seja física ou atitudinal, que traga algum tipo de sucesso. E para uma pessoa com autismo ou com qualquer outro prejuízo intelectual, especialmente nesse contexto aí entre deficiência intelectual e autismo, não é mais importante que ele pegue no lápis e escreva. É mais importante que ele pegue no lápis e escreva e se comunique. Ah, mas ele não fala. Não estou querendo que ele fale. Eu estou querendo que ele diga o que ele quer, mesmo que se apontando, mostrando figuras. Para a mãe, pouco importa se o filho dela está lendo ou escrevendo. Ela quer que ele se vire, que ele se comunique, que ele se torne independente, porque no futuro a preocupação dela é quem vai cuidar dele quando eu não estiver aqui. E aí entra uma preocupação nesse contexto, cuidador escolar. Eu estava só lembrando dessa parte motora, antes de continuar, eu lembrando de um aluno que eu estava atendendo, e contempla toda essa tua fala aí, né? Porque assim, eu fui tentar trabalhar a escrita com ele, e ele rejeitava o lápis. Então, a gente tem duas opções a se investigar, e aí é necessária essa investigação. Se a gente não tem esse olhar mais clínico, esse olhar investigativo, observação, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então, eu comecei a observar, né? E se era sensorial, não. Ele não tinha, na realidade, dificuldade a pegar em texturas. E aí, por que o lápis ele não pegava, né? Tentei um lápis mais grosso, depois fiz um engrossamento. Aí eu vou observar o quê? Que tudo que ele pega, inclusive uma garrafinha que ele tinha lá, ele pegava dessa forma, certo? Então, sepa, por aí eu vou ter que buscar um recurso que faça a pegada dele. E aí peguei uma bola de isopor, passei o lápis e ele começou a fazer essa pegada e começou a fazer seus primeiros rabiscos. Que é a apreensão esférica, ou a apreensão em garra ainda, que é primitiva. Né? Meire, deixa eu só aproveitar aqui que tem duas perguntas que aconteceram aqui já e eu não tive como responder. A pergunta era assim: autistas podem no futuro desenvolver esquizofrenia? Eu queria só abrir um parêntese para isso, porque é uma questão que vem ainda de 1906. Vou explicar bem rapidinho para a gente não se deter a essa questão. Em 1906 não existia autismo. E essa palavra autista ela foi criada quando um jovem rapaz psiquiatra chamado Plowler, observando seus pacientes com quadro de esquizofrenia, ele viu que eles se isolavam, que eles tinham dificuldade de interagir, de se comunicar, e ele criou esse adjetivo, na época era um adjetivo, autista, para classificar isso. Então, por conta disso, até a década de 50, o autismo era confundido com reação esquizofrênica, com sintoma da esquizofrenia, foi chamado de esquizofrenia infantil, mas desde a década de 80, né, que a partir das revisões e inovações do DSM-5, descartou-se essa condição de psicose infantil. Autismo não é um transtorno psiquiátrico, é uma condição neurobiológica do neurodesenvolvimento. Autismo não é esquizofrenia. Agora, alguns casos de autismo, dependendo da herança familiar que tenha, pode ser que desenvolva algumas comorbidades dentro dessas condições psiquiátricas, dentre elas esquizofrenia, ansiedade, depressão, né, a bipolaridade, toque, mas não é uma condição que se diga que vai acontecer com todos os casos. É uma condição comórbida, como em qualquer outra condição, que vai depender, nesse caso da esquizofrenia, vai depender da herança familiar. A esquizofrenia é uma condição genética. Então, se tiver histórico na família para essa condição, é possível que nessa geração ou em outras gerações alguém se apresente com essa condição de esquizofrenia. Mas eu não posso dizer que o autismo caminhe para se transformar na esquizofrenia. Isso não existe, isso foi um mito criado e que até hoje a gente precisa rebater, porque ainda temos mitos aí muito fortes em torno disso, tá? Então vamos seguir aqui em frente. Bom, pegando... Só responder aqui uma pergunta da Sandra, porque ela vai passar batido. Não, porque achei bem interessante a pergunta dela, que ela diz o que fazer com uma criança que ela é verbal, ela tem autismo, ela tem uma boa interação, mas não aprende a ler. Então, no processo de aprendizagem, existem várias habilidades, não é só a questão verbal, não é só a questão da interação, né? Existem várias habilidades que chegam a esse processo de leitura. Existem mães que chegam pra gente e dizem, meu filho está bem pertinho de ler, ele já reconhece todas as letras. Isso é reconhecer o sistema alfabético.
Mas habilidades de consciência fonológica, consciência fonêmica, as habilidades mesmo espaço-temporais, psicomotoras. Então, são N habilidades que entram dentro desse processo, sabe, Sâmia? E precisa ser avaliado. O que é que realmente está acontecendo? Ele olha, ele imita, ele é verbal, né? Verbal, ele fala, mas ele está se comunicando através da fala, porque eu tenho crianças com autismo que não é verbal e é alfabetizado. Que ele se comunica com prancha de comunicação, ele escreve, ele usou letras móveis, e ele é alfabetizado. A fala não quer dizer que ele vai ter uma condição de ser alfabetizado. Então, é preciso, nesse processo de alfabetização, uma ampla avaliação de todas as habilidades da leitura, as habilidades, né, que são pré-requisitos para essa leitura e para essa escrita. Aí, só fazendo um merchan aqui, viu, Elias? Vou fazer um merchanzinho aqui da Mais Estímulos. A gente tem curso da Mais Estímulos, né? A alfabetização do aluno com TEA. A gente está com a primeira turma, infelizmente. Houve uma quebra agora por conta da pandemia. A gente vai terminar. E, se Deus quiser, futuramente a gente está abrindo a próxima turma. Isso. Também curso de consciência fonológica, né? Mas olha só, pegando a sua fala, Meire, a preocupação está muito centrada na escola, nos processos de ler e escrever. Mas aí eu pergunto, que tipo de outro suporte essa criança tem além da escola? Ah, mas ele faz AEE. Olha só, gente, o AEE sozinho não resolve as dificuldades de quem tem uma condição diagnóstica como autismo. Eu preciso entender, e aí entra, quando eu falo de inclusão, entra uma ideia importante que é preciso que a gente internalize. Eu sou terapeuta ocupacional, a Meire é pedagoga na sua atuação, mas ela sabe um pouquinho do que o TO faz, ela já compreendeu um pouquinho o papel do fono, ela já entendeu qual é a função do psicólogo, ela já entendeu mais ou menos o que que o psicomotricista faz. Não é para fazer o papel deles, mas é para saber orientar a família para encaminhar para esses serviços. Não se faz inclusão com atendimentos isolados, se faz inclusão com atendimentos interligados. Isso é multidisciplinaridade e intervenção que se chama de interdisciplinar. Então, se a gente não tiver essa consciência de cobrar da família, mas não tem, tem. Se a gente for correr atrás, tem um monte de serviços aí, por mais que tenha a lista de espera, mas nós temos hoje diversos espaços que trabalham dentro dessa garantia dos serviços. Mas a gente tem diversos espaços. O próprio município, ele já criou diversas ferramentas. Quando não consegue criar um centro, ele cria parceria com centros. Então você tem professores da rede estadual, da rede municipal, em centros de AE diversos. Né? Falta ainda, lógico, mais terapeutas, mais fono, mais psicólogo, falta. Mas é preciso que a gente cobre também essa estimulação nesses espaços e, acima de tudo, que a gente cobre a continuidade do que está sendo estimulado em casa. Porque muitas vezes fica a cargo de quem está atendendo. E eu não faço inclusão sozinho. O professor não faz sozinho. Tem que continuar em casa esse processo. É mais significativo até do que ficar falando do que é o autismo, como trabalhar o recurso, se em casa ele fica num cantinho. Eu digo muito isso, não adianta estimular a criança a ficar vestida por 40 minutos durante a minha sessão, você chega em casa e passa o dia sem roupa. Que tipo de organização eu vou... Toda vez que ele volta, eu estou reiniciando o mesmo trabalho. Então, enquanto tem famílias super envolvidas, tem famílias também que deixam muito naquela questão que é mais cômoda. Não estou fazendo julgamentos. Mas é importante que a gente entenda que cada um... Eu acabei de fazer uma postagem. Família, educação, ação social e saúde ou criam esse elo, ou cada um trabalha no seu sentido diferente e ninguém chega a um denominador comum. E quem se perde no processo é o paciente, é o aluno, coisa do tipo, né? Então é preciso entender isso. Ferramentas a gente tem. A gente já fala de inclusão desde a Constituição de 88. A gente defende a inclusão e o serviço de educação especial, como o centro de AEE, como a sala de recurso multifuncional, como o direito da criança de estar na escola, como o direito de adequação curricular, lá na LDB 9394/96. Apesar de que foi interpretada errada, mas se corrigiu um pouquinho esse erro aí das salas especiais. E a gente ainda tem muitas pessoas por aí brigando para ter escolas especiais. Cuidado, é um retrocesso muito grande, onde a gente está brigando por direitos de um lado e querendo retroagir de outro. Então, se a gente está fazendo um movimento contrário, a gente cria aí uma política que não vai beneficiar essa criança da forma como ela precisa. Aí alguém vai dizer, mas a escola que a gente tem não é inclusiva. Se ela fosse inclusiva de verdade, a gente não estaria falando de inclusão. A gente estaria falando de outra coisa. Um paradigma, né? Um modelo só se instala quando surge outro.
esse rótulozinho de inclusivo, eu até nem concordo, sabe? É como se fosse assim, ó. Essa escola aqui é indígena, escola de adultos, escola de crianças. Escola inclusiva. Isso, gente, escola é inclusiva. Mas é porque. Mas sabe por quê, Meire? Mas é porque assim, quando a gente se sentir verdadeiramente respeitando a toda a diversidade, a gente não falará mais de inclusão. Fala-se disso ainda porque ainda é um modelo a se construir. Por exemplo, qual é o modelo que a gente está tendo agora que é muito preocupante? As aulas online. Gente, tem gente me procurando o tempo inteiro para dar orientação de como fazer uma criança com deficiência, com autismo, assistir aula online. Não vai assistir. Não rola. Não vai assistir. Sabe por que não vai assistir? Porque a aula não interessa a ele. Ele tem que ficar 40 minutos, 1 hora de frente para essa pessoa falando. Mas ele fica no celular, ele muda o joguinho o tempo inteiro, quando ele não gosta. Não, esse joguinho ele não traz esforço mental. Se for para prestar atenção, ele não está jogando na realidade. Não, ele tá mudando e ele fica mudando. Se o nosso aluno neurotípico não está conseguindo incorporar essa aula à distância, imagine uma criança que não tem essa prática, não é cultura nossa. É uma forma que a gente está tentando para resolver? Mas nós estamos obrigando a família a assistir aula com as crianças quando elas também têm outras competências para fazer dentro de casa. É muito complicado isso. Uma amiga minha estava me dizendo que a filha dela, com 3 anos, as aulas estão sendo online, aulas de 2, 3 horas, entendeu? Consecutivas. E eu disse assim, minha filha, o que eu faço, pelo amor de Deus, para ela assistir, para ela ficar sentada no computador? Vá contar a história com a sua filha, vá brincar com ela de rima, vá brincar com ela com atividades psicomotoras, vá contar historinha, vá cantar. Faça todo esse processo que você vai estar estimulando a criança em todas as habilidades necessárias nesse momento para ela. Não é assistir uma aula online que vai fazer com que a sua filha vá ter dificuldades na escola. A gente precisa compreender e alargar essa imagem e essa percepção do que é aprendizagem. E num processo de desenvolvimento de uma criança de 3 anos de idade, ela não tem atenção para uma aula nem de 10 minutos. Isso é normal, isso é mais que normal. Mais que é natural para a criança. A gente não tem, às vezes, paciência e atenção e concentração para assistir um vídeo de 1 hora. A gente só tem se interessar a gente, senão a gente não tem, né? Vamos voltar aqui para um ponto, Meire, que é interessante colocar nesse movimento de inclusão, que é uma conquista que a gente teve ao longo desses anos. Lembrando que quando a gente você fazia CAP, eu fazia NAP, mesmo antes de existir as salas de recurso multifuncional, mesmo antes dessa expressão atendimento educacional especializado, que se firmou em 2008 com o decreto 6571 e que foi mais tarde revogado pelo decreto 7611/2011, né, que traz aí uma grande conquista que foram as salas de recursos multifuncionais, tanto da rede municipal quanto estadual. Então, diversos municípios, além de Fortaleza, têm na sua composição salas de recurso multifuncional. São poucas, mas já se tem. Tem município que ainda não tem, que é uma pena. Já era para ter, pelo menos para cada 3 escolas, uma sala de recurso multifuncional. O CREAS, muitas vezes, tem que atender a uma demanda que vem do município, de outros municípios, porque lá nem tem as salas de recurso multifuncional de forma suficiente e muitas vezes não tem um profissional com aquela habilitação para aquela deficiência específica. E aí acaba gerando aí uma sobrecarga aqui e uma saída do seu município que torna o atendimento não muito funcional, porque cansa a criança essa vinda e esse retorno, né? Acaba sendo desfeito o trabalho que a gente faz enquanto serviço para alguém que vem de outro município. E aí o CREAS, nesse contexto, ele se firma a partir de 2 notas técnicas que é importante que a gente destaque. A 09 de 2010, que é quem organiza os centros de AE, e a 55 de 2013, que é uma nota que orienta sobre a atuação dos centros de AE. Eu estou colocando isso porque a gente vê ainda algumas discussões assim, mas o que o CREAS faz é AE, o que o Moreira de Souza faz é AE, o que não sei aonde faz é AE, é o mesmo AE, sendo que ali existe uma composição multidisciplinar, que chama-se de centro, que faz, além da pedagogia, faz um outro trabalho com terapeuta, com fono, com psicólogo, né? Mas são, sim, assegurados e legitimados pelo Conselho Estadual de Educação como serviços de atendimento educacional especializado que contempla aí uma equipe mais ampla, além do pedagogo, que, como eu disse, sozinho não vai resolver as dificuldades de quem tem uma deficiência, e em se tratando de autismo mais ainda, né?
Nesse processo aí de alfabetização que você tem colocado, a gente teve uma grande conquista com a Lei 12.764, em 2012, que entrou em vigor em 2013. Então, a gente está falando de autismo hoje, mas, na verdade, o autismo só chegou à escola, de fato, em janeiro de 2013. Então, a gente tem mais ou menos 6, 7 anos de experiência escolar com o autismo. Os que estavam na escola eram autistas leves, chamados de esquisitos, de nerds, de estranhos, menos de autista, que agora tem essa configuração mais ampla. Mas só em 2013 é que a Lei 12.764 trouxe algumas questões importantes sobre o autismo. Por exemplo, o autismo só foi contemplado pelas políticas de educação voltada à pessoa com deficiência por causa dessa lei. Porque configura o autismo oficialmente como deficiência. Até então não se estendia a ele os direitos da pessoa com deficiência. A obrigação, a partir dessa lei, de matrícula, a recorrência de negação dessa matrícula, podendo gerar multas de 5 a 20 salário mínimo, né, para o gestor da escola. Se a recorrência por denúncia acontecer, pode haver a perda de concessão dessa escola para funcionar, seja ela pública ou privada. A não cobrança de nenhuma taxa diferenciada em função dessa criança de repente precisar de um cuidador, porque tinha, especialmente em escola privada, que às vezes exigia que a família pagasse alguém para acompanhar a criança. A obrigação da mídia impressa, radiodifusora, televisiva, de divulgar sobre o autismo, daí as novelas falando de autismo, os programas de entrevista, os jornalísticos, né? A obrigação de se ter precocemente detectado os sintomas do autismo, de se encaminhar precocemente essa criança para a estimulação e de iniciar esse processo o quanto antes. Então foram conquistas da Lei 12.764, que infelizmente as famílias ainda têm que estar brigando, porque nem sempre ela é respeitada, né? Para reforçar essa lei, tem em 2013 uma nota técnica que é a 24, que diz assim: se a criança estiver na escola privada com autismo e precisar de um cuidador para acompanhar na higienização, na alimentação, na locomoção ou para manejar algum comportamento, a escola tem que ter mão de obra humana suficiente para isso. Não pode cobrar nem um centavo a mais por esse serviço. Mas a gente ainda tem isso acontecendo em alguns locais. Só um parêntese. Nem todas as pessoas com autismo precisam desse cuidador. É bom lembrar disso. Porque a gente tem mães denunciando escola, mães levando as escolas para a justiça porque o filho dela tem que ter um cuidador. Não, não tem que ter. Se ele tiver dificuldade em comer sozinho, andar sozinho, fazer suas necessidades sozinho, ou se for um quadro muito agitado de comportamento, aí você tem direito de reivindicar esse cuidador. Então, só tem direito ao cuidador depois de comprovada essa necessidade. Porque a gente não precisa dessa bengala com essa criança. Se seu filho anda sozinho, come sozinho, se veste sozinho, vai ao banheiro sozinho e não tem nenhum comportamento desorganizado, ótimo, ele é independente. Eu não tenho que ter alguém embaixo... Não vai atrapalhar nesse processo, vai retroceder. E atenção, autistas facilmente ritualizam. Se essa pessoa estiver com ele o tempo inteiro, fazendo com ele o tempo inteiro, na ausência da pessoa, ele não faz. É preocupante isso, né? Um rapaz aqui, Paulinho, ele fez uma observação que ele achava que deveria ter tido uma transição dessas escolas especializadas para a escola regular, né? Na realidade, Paulinho, a gente até teve. Porém, se a gente for esperar que a escola e que nós estejamos preparados para trabalhar com os deficientes, a gente não vai conseguir incluir nunca, certo? O processo de inclusão ele se faz no prático. Nós podemos ter 10, 20 alunos com autismo na nossa sala, eles vão ter 10, 20 crianças diferentes, porque eles não são autismo, eles são com autismo, né? E aí, não existe receitas prontas, nem mesmo nós que trabalhamos em educação especial, nós não podemos para você, nós não temos receitas prontas para trabalhar com inclusão. A inclusão, ela vem para a parte do princípio essencial que a gente chama de acessibilidade. Então, se eu trago a criança a estar na escola com acessibilidade, a socializar, a todas as aprendizagens que a escola promove,
como a socialização, a interação, a linguagem, os processos cognitivos, a leitura, a escrita, tudo isso a gente não pode deixar de estar dando suporte à criança para que ela esteja entrando em todo esse processo. Ela pode estar nesse momento na socialização ainda, mas nós temos o tempo inteiro, a gente não tem respostas naquele momento imediato de se aquela criança vai ler ou não vai ler. Mas, como educadores, nós temos a nossa obrigação de estar proporcionando, né, condições, ou seja, estimulando essa criança a entrar nessas outras aprendizagens. Então, se a gente for esperar uma escola, certo? Inclusive, uma escola que esteja preparada, que todos os profissionais estejam preparados, a gente não vai conseguir fazer esse processo de jeito nenhum. Até porque nossa sociedade ela é muito excludente. Né? E a própria educação, ela há muito tempo ela vem tentando sacudir os professores, sacudir todo mundo da educação, gestores, todo mundo que está para a educação, de que ela precisa modificar, porque há uma diversidade agora. Então, essa diversidade chegou ao ponto de uma pandemia. E de a gente dizer assim, agora o que, é que nós vamos fazer? Agora o que, é que nós vamos fazer? Está todo mundo, né, no mesmo barco, não. Estamos todo mundo na mesma tempestade. Deixa eu fazer uma... Meire, só uma colocação dentro dessa fala, dessa colocação dessa pessoa e da sua fala. Esse movimento já aconteceu. Quando a gente estava na exclusão, na segregação, que pensou em incluir a pessoa com deficiência, em integrar a pessoa com deficiência, aconteceu um movimento muito... Fala um pouquinho da diferença de integração e inclusão, Wilson, vamos lá. Pessoal. Quando nós tínhamos no passado a exclusão, que era o afastamento do contexto social, das famílias, e aí segregamos esses sujeitos em instituições. Mais tarde a gente percebeu que poderíamos tirar dessa instituição segregada, afastada, trancafiada, sem nenhum contato com a vida social e familiar, e poderíamos trazer para dentro do espaço comum, que é a sociedade, a família e a escola. Só que a gente integrou nesse espaço. A gente trouxe, mas com uma sala especial, com uma escola especial, dentro de um conjunto de situações comuns, mas onde eu tinha o meu espaço separado. Então, quando a gente pensou nesse espaço, a gente ainda pensou com um outro paradigma que era a normalização. O que era a normalização? Era você dizer assim, ele vai ficar na sala de aula especial, eu vou fazer a transição da sala de aula especial para a sala comum, a partir de serviços de suporte, onde ele vai ser estimulado, até ficar mais próximo do normal para ser colocado nesse espaço comum. Quando é que um cego fica próximo de alguém que enxerga? Quando é que um surdo fica próximo de alguém que escuta, que fala? Quando é que um autista fica próximo de alguém sem autismo? Então, esse modelo de integrar ou de incluir mais tarde dentro desses direitos iguais, pela normalização, ele perdeu força. O que é que eu entendi depois disso? Que não era possível normalizar, até porque a gente nem sabe o que é normal. Não era possível só deixar ali dentro, mais segregado naquele cantinho, ele integrado ao grupo, mas afastado porque não fazia parte do grupo. Ele estava dentro da sala, ele estava integrado à sala, mas não incluído na sala, porque incluir é você transitar entre as áreas, de não ficar num cantinho com alguém lhe segurando. Essa é a grande diferença. Incluir é você se sentir parte. Mas ele continua sem fazer igual aos outros. Ele faz igual aos outros, do jeito dele. Ele faz a mesma atividade que os outros fazem, da forma como ele consegue fazer. Então, esse é o grande diferencial da inclusão. É que a gente respeite a diferença que o outro tem, que a gente trabalhe o que é necessário trabalhar, respeitando essas particularidades. Então, hoje o movimento de inclusão é todos juntos, mas respeitando-se que esses todos, cada um desse todo tem suas particularidades e que elas têm que ser respeitadas e têm que se tornar acessível. O conceito de deficiência que a Lei 13.146 de 2015 traz, ela não é mais centrada na pessoa. Não é assim, qualquer impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que junto com barreiras atitudinais ou de acessibilidade, dificulta o seu acesso. Então, não sou eu que sou deficiente, o mundo é que não me é acessível. Se o mundo me fosse acessível, mesmo com as minhas dificuldades, eu poderia fazer como todo mundo faz. Quem é que não tem dificuldade? Se eu fosse... É aí a historinha que eu sempre conto da biblioteca. Eu vi na outra live. E a biblioteca lá toda com livros Braille.
A gente que sabe ler Braille, a gente vai ter acessibilidade. Quem não sabe? Aí é deficiência ou embarreiramento? Embarreiramento, Então, né? a inclusão, ela parte desse princípio, dos embarreiramentos. E aí, Meire, entra uma questão interessante essa, quando nós estamos falando de inclusão. Passamos por todas essas leis. A última que eu coloquei foi a 13146. Falta ser aprovada o decreto número 11 de 2016, que é a legitimidade do serviço do cuidador, que a gente ainda não legitimou porque não foi aprovada, né? Se até os ministros estão saindo, imagine os projetos de lei. E aí tem uma questão interessante. Ele chegou na escola, está em sala de aula. Você, professor, já percebeu que ele não se adequa ao modelo de ensino que você está propondo. Qual é a sua obrigação? É criar ferramentas acessíveis. É adaptar a atividade. É mudar o padrão que você está tendo de avaliação com ele. Mas ele não escreve, ele não fala, ele aponta. Vamos encontrar um meio dentro da condição que ele apresenta. Mas ele tem que ter um laudo para isso. Não, ele não tem que ter laudo nenhum para isso. Vamos lá, lembre-se, nota técnica 04/2014. Inclusão e acessibilidade, adaptação do material, adequação curricular não estão vinculados a um laudo. Eu vou ser bem sincero, a mãe nem precisa dizer na escola se ela não quiser, porque a gente cobra que a família diga para que a gente conheça melhor o aluno. Mas da porta da sala para dentro, é competência do professor criar as chamadas adequações ou adaptações curriculares de pequeno porte. Mudar a cadeira de lugar se ele achar que é necessário, diminuir a luminosidade, tirar de perto da janela porque é um distrator que atrapalha, buscar um outro recurso, fazer uma atividade com imagens, diminuir o tamanho da atividade, ampliar. Se for cego, pedir o material em braille, se ele for trabalhado em braille. Então, tudo isso é atitude, não é barreira física. É barreira atitudinal. Quando a gente está falando em inclusão, a gente está falando aqui do nosso público da educação especial específico, né? Porque a gente está dentro dessa área. Mas eu já ouvi professores me falarem que não, mas eu não vou fazer uma adequação para o aluno que está tendo dificuldade de aprendizagem se ele não tem laudo. Gente, a gente não faz para o laudo. A gente faz adequação para a necessidade da criança. Tenha ele laudo, tenha ele não tenha. Seja ele uma pessoa com dislexia ou não, seja uma criança só que está embarreirada mesmo no seu processo de aprendizagem. Quanto professor, qual é o meu objetivo de estar em sala de aula? Justamente promover a aprendizagem. A partir do momento que eu não estou conseguindo mediar essa aprendizagem, fazer com que essa aprendizagem realmente esteja fluindo dentro de um protagonismo tanto do professor quanto da criança, quanto do aluno, como é que eu vou estar dizendo que eu estou promovendo a aprendizagem? Como é que eu vou estar dizendo que realmente eu sou um educador ou sou um professor? Então, para a gente adequar, para a gente adaptar recursos ou fazer qualquer pequeno porte de adequação, que às vezes um lápis 6B faz a diferença inteira na aprendizagem de uma criança, isso não precisa da gente ter laudos. A gente só precisa nós sermos professores e nós compreendermos o que é aprendizagem. Aí sim, aí a gente vai naquele rumozinho, naquele caminho certo, naquele caminho que a gente vai ter que trilhar, né? E aí é entender o que realmente é inclusão. Isso seja criança com autismo, de autismo e de inclusão, mas qualquer criança que esteja embarreirada no seu processo de aprendizagem, seja por questões emocionais, sociais, questões mesmo biológicas, né? Neurobiológicas ou não, é nosso dever, quanto professor, buscarmos os caminhos necessários para o processo de aprendizagem dessa criança. E na alfabetização acontece de forma. Além da... terminar meu pensamento. Além daquela que eu estou vendo a hora a live acabar aqui. Além daquela questão, né, da gente avaliar todas as habilidades leitoras, nós também precisamos avaliar a criança. Quais são os seus níveis de ansiedade? Né? A criança com autismo apresenta muitas crianças apresentam essa questão da ansiedade, por elas não preverem, por elas não terem condições de entender o que vai acontecer depois, e vem esse processo de ansiedade. Seus níveis atencionais, seus níveis de concentração, níveis das habilidades psicomotoras, ou seja, um todo. E aí a gente escolheu um método, e aí o método hoje, né, o que a gente tem de método que está alcançando mais nesse processo da alfabetização da criança é o método fônico mesmo. Sem nos determos, né, em ficar muito nessa questão fônica, mas atrelar esse método fônico ao letramento, né, o método das boquinhas para aquelas crianças com autismo que têm uma necessidade muito grande de ver, né, de ver realmente, é um dos métodos que também está dando certo. E tudo isso a gente pode ir buscando, né, não existe um método
que diga assim, eu vou alfabetizar quem com esse método, né? Mas aquele método que vai dar certo com o meu aluno. E aí eu vou ter que avaliar quem é esse aluno para chegar aí. Não é isso? E eu digo mais, não é nem o método X ou Y que tá sendo funcional. Quem vai dizer qual programa, qual ferramenta, qual caminho você vai trilhar é o próprio aluno. E isso acontece do mesmo jeito no atendimento. A gente fala do atendimento, por exemplo, com diversos programas de intervenção, mas o melhor programa de intervenção para você pode não ser funcional para a criança. É ela que vai dizer se funciona ou não, né? A gente estava falando inicialmente da questão do diagnóstico e eu vou trazer uma informação que merece uma reflexão do professor. O diagnóstico, o laudo, o bendito, maldito laudo, ele é para o professor, ele deve ser para o professor uma informação a mais sobre o aluno. Ele não é um elemento de classificação para aprender ou não aprender, ele não é um elemento de desistência, ele não é um motivo para você aprovar ou reprovar, para você dar um 6 ou dar um 10, ele é só uma informação a mais que chegou, que a mãe comunicou, e é você que tem que entender o que é esse laudo, quais são as dificuldades, para você melhor entender quais são os caminhos que você vai agora começar a trilhar para dar condições de acesso a essa criança, independente de ser autista ou qualquer outra possibilidade. O autismo é o nosso maior desafio, porque até então não fazia parte da escola. Hoje a gente vê o autismo transitando em todas as áreas, mas o autismo era uma pauta da saúde. Hoje o autismo está na escola, na ação social, lá no Ministério Público, lá no advogado, lá na nutricionista, em todos os espaços. Então, é preciso que todas as pessoas conheçam o que é o autismo, porque é um sujeito, como qualquer sujeito, que vai chegar em qualquer lugar necessitando dos serviços. E a escola não é diferente, pelo contrário. É o espaço mais diverso que existe. Porque ali todas as pessoas vão passar por lá. E é nesse passar desse espaço que eu tenho a obrigação de conhecer cada situação, eu tenho a obrigação de conhecer as leis que asseguram os direitos e me legitima enquanto prática pedagógica nesse espaço escolar, para que eu não vá ferir a lei mesmo sem estar tendo a intenção de ferir. Então, que eu conheça os serviços de educação especial, para onde encaminhar, orientar a família, porque a família, assim como você, também não estava preparada para receber. Ela não planejou um filho com autismo, ele chegou e ele agora tem que se organizar para lidar com ele. Ela passou por etapas bem difíceis de negar, até chegar a aceitar, e ela está lá, e está brigando. E eu digo sempre, a família sabe mais do que nós. Sabe mais do que nós, porque está estudando direto sobre isso, porque ou ela se envolve com seu filho, ou a coisa não caminha. E a escola não é diferente. Faça essa pergunta na sua escola, você professor que está me ouvindo. Quantas vezes, na hora de planejar a aula e a atividade, a gente lembra que existe um autista? Oi? Quantas vezes, na hora de planejar uma criança na sala que ainda não consegue discriminar as letras ou entender bem o que eu estou dizendo? Quantas vezes a gente se preocupa em adaptar uma atividade? E é obrigação nossa fazer isso. Se a gente não tiver esse entendimento de que na hora de planejar uma aula, planejar uma atividade ou uma prova, eu tenho que lembrar dos outros que não conseguem fazer igual, eu acabo fazendo para um grupo e deixando o outro grupo de fora. E nem aquele aluno neurotípico consegue fazer a mesma atividade que todo mundo faz. Imagine uma pessoa com autismo que tem uma particularidade tão distinta, que é especialmente aprender melhor vendo, que é o seu estilo de aprender, que é visual, que a informação em excesso, verbalmente falando, não atrai, ele não retém, porque ele tem esse poder maior de abstração pela visão. Eu vou ter autistas que são cegos, eu vou ter autista que é surdo também. Então eu vou ter que entender todas essas singularidades de cada diagnóstico e vai ser sempre um desafio. E a gente está aqui para isso, para levar informação, para capacitar, para conversar. Quanto mais a gente falar sobre autismo e ler sobre autismo, mais a gente vai desmistificar coisas que no passado foram consideradas verdades. Quantas verdades a gente já não desfez? A gente já transformou em mito, né? E a gente só consegue transformar uma informação equivocada em mito quando a gente conhece, quando a gente estuda. E o professor é esse profissional por excelência. Ele recebe alunos de A a Z, como diz uma amiga minha, da infância ao infinito, né? E eu preciso entender cada caso, porque cada caso vai ser um exercício para mim. Eu acho que falar de autismo, de alfabetização e de inclusão é navegar por esses caminhos. Por desenvolvimento infantil, por prejuízo nesse desenvolvimento, por comorbidades presentes nesse quadro, por políticas públicas, por direitos, vai falar de família, é falar de desafio, é falar de todo um conjunto de coisas que a família vivencia, que eu no atendimento vivencio,
e que o professor mais do que ninguém vivencia em sala de aula. Hoje alguém me fez um pedido, eu estou refletindo como fazer, atender esse pedido. Fazer uma Sim. live trazendo orientações de como o professor pode ser cuidado se ele é uma das pessoas que cuida. Eu digo, vou organizar essa live, né? Lembrando que daqui a pouco, às 6h30, eu vou estar entrando numa outra live para conversar sobre como identificar os sinais do meu aluno com autismo. Daqui a É no pouquinho, teu Instagram? às 6h30 eu estou entrando para Pronto, falar gente, sobre todo isso. mundo tá lá no Instagram do Mills. Já. É só dar tempo de levantar, ir no banheiro e voltar. Meire, é com você a palavra. Tá no finalzinho já, né? Pois é. E aí, como. Tá, no finalzinho. Então, como nos falou, né, e uma das questões bem importantes que muitas vezes a gente acha, né, por conta dos estereótipos e por conta das informações que chegam até nós, né, a importância do vínculo afetivo que o professor, que o terapeuta, ele tem que criar com essa criança também para que o processo de aprendizagem vá acontecer, né? Alterações ele tem lá no sistema límbico, mas ele aprende sim a ter essa afetividade. Ele vai demonstrar de forma diferente? Vai. Até hoje eu não esqueci, né? Um aluno meu autista, jovem já, de 14, 15 anos, e antes do atendimento dele, né, eu só escutei uma batidinha na porta, assim, bateu na porta, aí eu também esperei para ver, eu estava atendendo outra criança, quando eu, né, termino de atender a criança que eu abro, tem uma florzinha lá no buraquinho da fechadura da minha porta. Ou seja, ele queria me dar aquela flor, e às vezes não é com um beijo, com um abraço da professora, chegar até ele, mas criar esse laço também, isso vai facilitar o processo, tanto de inclusão, como o processo de aprendizagem dessa criança. Então, assim, gente, não existem receitas prontas para esse processo de alfabetizar, nem de incluir. A receita, na realidade, pronta que a gente tem é o conhecimento. É o conhecimento de como acontece o processo de alfabetização, como acontece o processo de aprendizagem, desenvolvimento infantil, e conhecermos esse aluno. Quem é o meu aluno? Tirar essa visão preconceituosa mesmo, do que ele é uma pessoa com autismo, de que ele é, na realidade, uma criança em processo de desenvolvimento. E que pouco do desenvolvimento essa criança faz. Então, vamos partir daqui. E aí é o que a gente falou desde o início, né? Falar lá da questão dos precursores de linguagem, trabalhar esses precursores, trabalhar as habilidades cognitivas, as funções executivas e naturalmente, esse processo vai acontecer. Eu só digo uma coisa para vocês. O método que não vai acontecer a conversação da criança com autismo é o método global. Eles não se encaixam nesse processo, certo? É muito abstrato, é muito subjetivo para uma criança que tem uma estrutura neurológica de que um autista tem. Então, hoje, o que a gente está tendo de melhores resultados que a gente vem vendo hoje é o método fônico. Sem enfatizar, como eu disse para vocês, só essa questão fônica de juntar os fonemas, mas trazer todo um contexto da leitura social, da leitura, todo esse processo, porque senão ele vai ficar naquela história lá, né? De que só decodifica e não consegue interpretar. É muito comum acontecer isso no autismo, principalmente quando ele aprende só o sistema alfabético. Só as letras, começa a juntar as letras e ele começa a dizer B, um O, um L, um A, bola, C, um A, um S, um A, casa. Mas ele não compreende o que ele está lendo, né? Então, trabalhar com a consciência fonológica, trabalhar as habilidades de leitura e de escrita, trabalhar as habilidades afetivas, né? Que aí a gente vai conseguir realmente chegar ao ponto mesmo desse processo de alfabetização. Todos os meninos com autismo chegam a ser alfabetizados? Nem todos, certo? Existem algumas crianças que realmente têm um embarreiramento maior e não só por conta do autismo, mas por N situações que o Wilson já falou, né? A questão das estimulações terapêuticas, a questão da família. Gente, o processo de inclusão ele acontece primeiramente na família. Se eu não acredito na minha criança, se eu não acredito naquela criança e eu percebo aquela criança como uma pessoa doente, eu não vou conseguir transmitir ao outro as capacidades que o meu filho tem. E aí esse embarreiramento que começa já aí. E a escola não acredita, quando eu chego na escola, eu digo, não, eu só quero que meu filho seja aceito para ser socializado. É importante, mas a gente tem que buscar essa aprendizagem para aquela criança, certo? Dar as possibilidades para que ela vá realmente, e como a Samia falou aqui, a gente vai encontrando caminhos, a gente vai buscando caminhos. Quem é o ponto protagonista, tá? Só tem 28 segundos restantes. Meu Deus! Vai cair já.
Então, só para agradecer a todo mundo que esteve aqui, né? O pessoal do CREAS, as professoras da Mais Extinta, a Gláucia aqui, a Ivana, a Ana Lúcia, né? Todo mundo recebendo um beijão, um abração da gente. O pessoal de Canidé, Ocara, quem foi mais que eu vi aqui? Ixadá, Xeramubim, meus ex-alunos